empregador e empregado. A consolidação das leis do trabalho foi criada através do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação então existente no Brasil. Seu objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas de trabalho nela prevista. Então, vamos partir lá da geração Baby Boomer, geração dos nossos bisavós, de repente, até dos nossos avós, mas hoje os avós eles estão sendo avós novos, então vamos focar nos bisavós. Se vocês conversarem com eles, eles vão falar para vocês que não se recorda de leis na época em que eles trabalhavam. Não existia leis que pudessem beneficiar o trabalho do pessoal de geração Baby Boomer para trás. Então eles não tinham horas para trabalhar, eles não tinham férias, eles não tinham 13º, eles não tinham registro em carteira. Não tendo registro em carteira, eles não tinham direito a fundo de garantia. Não tendo fundo de garantia, eles não tinham direito à aposentadoria. Então, se vocês perguntarem para os seus avós, para os seus bisavós, sobre a aposentadoria, eles vão falar para vocês que conseguiram, mas foi muito difícil, porque nós conseguimos provar o nosso tempo de serviço pela carteira de trabalho. E como não existia carteira de trabalho naquela época, como que eles iam conseguir provar alguma coisa? Eles não tinham direito de licença maternidade, e olha que naquela época se fazia bastante filhos. E eles tinham que se virar da forma que dessem o seu jeito. Normalmente, né, os maridos que acabavam responsabilizando com as despesas da casa. Se eles se machucassem no trabalho, o problema era deles também, não tinha muito o que fazer. E hoje a gente consegue verificar que, com a ideia do presidente Getúlio Vargas, naquela época, ele veio querer beneficiar nós funcionários, nós colaboradores, com uma legislação que pudesse ajudar tanto a parte empregadora como a parte de empregado. Veja abaixo a transcrição do artigo 1º da CLT, artigo 1º. Essa consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nelas previstas. Para entendermos a relação trabalhista que ocorre entre empregador e empregado, é muito importante conhecermos a definição destes dois termos no acordo com a CLT. Então, fala aqui a consolidação, que a lei ela veio para poder colocar normas que pudessem ir a favor nosso, como ir a favor dos patrões. Se a gente for pensar antigamente, a gente não sabia quem estava certo e quem estava errado. Se de repente se fazia mais horas ou se fazia menos horas, se pagava mais ou se pagava menos, porque não tinha alguma coisa que pudesse definir essas relações. E para a gente começar a entender sobre esse tipo de relação de empregador e empregado, nós precisamos entender a definição desses dois termos. Nós ouvimos falar muito sobre empregador, mas será que nós sabemos realmente quem é o empregador? Qual é a função desse empregador? E nós também sabemos que nós somos empregados, que nós somos colaboradores de uma organização. E aí a mesma pergunta, será que nós sabemos qual é a nossa obrigação, qual é o nosso direito como empregado dentro de uma organização? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre empregador primeiro.
De acordo com o artigo 2º da CLT, considera-se como empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige prestação pessoal de serviço. Cabe a ele organizar, administrar ou controlar trabalho que deve ser feito com o objetivo de melhor administrar as pessoas. Quem é o empregador, então? Diante da lei, considera-se empregador, primeiro, qualquer pessoa, independente de ser uma empresa individual, ela sozinha, sem ter sócio, ou ela em uma grande sociedade, aonde se tem um CNPJ. Nós, empregados, temos CPF. O empregador tem CNPJ. Aonde ele vai assumir riscos da atividade econômica, porque ele vai expor de um capital, de repente um pouco grande. Por exemplo, ele tira o FGTS dele e acaba abrindo uma empresa. É um risco que ele está assumindo, porque nunca se sabe se a empresa realmente vai dar certo ou não. Então, o empregador, ele assume risco de atividade econômica. Tem como obrigação também admitir colaboradores, ele que vai fazer todo o processo seletivo para poder contratar um funcionário, ele que paga o salário desses colaboradores admitidos. Como empregador e administrador, ele que vai fazer toda a parte de dirigir o serviço para o pessoal. Então, é de responsabilidade do empregador passar o que tem que ser feito, de repente, para um líder, para um gerente, e repassando também para os demais empregados. É de responsabilidade dele também organizar toda a parte empresarial, administrar a empresa, principalmente para que não caia no risco dessa atividade econômica, né, de cair na inadimplência, controlar o trabalho que deve ser feito. Ele que vai estar pedindo para alguém olhar, mas ele vai estar olhando para essa pessoa, vai estar olhando o serviço para essa pessoa que ele pediu, para ver se realmente está da forma que tem que ser feito. E o maior objetivo é administrar a empresa de uma forma mais correta. Então, o empregador nada mais é do que aquela pessoa que toma a frente, que está à frente da organização. Quem é o empregado? De acordo com o artigo 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste, mediante salário. Cabe a ele executar seu trabalho de acordo com as regras estabelecidas pelo empregador, visto que coloca a mão de obra à disposição dele, o qual dirige o trabalho dizendo o que e como fazer. Então, o empregado é uma pessoa física, onde se tem o CPF, empregador CNPJ, empregado CPF, que tem por obrigação prestar um serviço de natureza não eventual ao empregador, ao dono da empresa, mediante um determinado salário. Tem como obrigação executar o trabalho de acordo com todas as regras que são estabelecidas pelo empregador. Então, ele tem uma hora para entrar, ele tem uma hora para sair, ele tem um horário para o seu intervalo, tem as normas se ele pode usar celular ou não, as normas de uniforme, as normas de fumante, e dentre outras normas, né, outras regras que são estabelecidas pelo dono da empresa, que é o empregador. O empregado, então, ele põe-se à disposição através da sua mão de obra e dirige o trabalho dizendo como que vai fazer. Então, ele faz o trabalho de acordo com aquilo que o empregador pede. Ele não vai fazer nada fora daquilo que é de obrigação dele. A não ser, assim, alguma coisinha que ele sabe que não vai
atrapalhar em nada. Mas ele não vai, de repente, mudar de setor sem ordem do empregador. Ele não vai mudar o salário dele sem ordem do empregador. Então, ele acata ordens do empregador, que é o que paga o salário dele referente aos serviços prestados.